Bem-vindos a todos. Estamos aqui com a primeira entrevista do selo editorial Stentor Books com o nosso primeiro escritor publicado, que é o Matheus Souza Célios. Ele está escrevendo ainda uma série de ficção científica chamada O Quarto Mistério. E a gente acabou de publicar o primeiro volume, que se chama Um Encontro com o Caos. Então a gente vai conversar um pouco sobre essa obra e quais ideias o Matheus teve. Matheus, bem-vindo. Boa tarde. Bem, eu li o seu livro, né? Participei da última revisão, eu gostei bastante. E, bem, ele se encaixa realmente em ficção científica, porque você usa alguns elementos que se repetem, que a gente vê no Arthur C. Clarke, que a gente vê no Isaac Asimov, tipo robôs, alienígenas, conflitos intergalácticos. Quais desses elementos clássicos de ficção científica você acha que usou de uma forma mais inovadora? Bom, eu de fato usei alienígenas e robôs e multiverso, esse tipo de coisa, mas foram mais para auxiliar a ideia principal, que, na verdade, o que me motivou a escrever, a criar esse mundo foi meu interesse na filosofia da mente, os aspectos da consciência e principalmente a relação da mente com o mundo externo. E eu queria realmente explorar, por exemplo, a diferença que haveria entre as leis que governam a matéria de um outro universo que viria em contato com o nosso. É uma das coisas que eu abordo no livro. É uma coisa que eu não vejo sendo abordada com muita frequência em outros livros. Porque, na verdade, a ideia principal é a obtenção de poderes através de pensamentos específicos que revelam uma nova camada da realidade. Mas antes disso, vamos voltar a essa coisa das matérias, né? Existem as fendas, né? Que começam a aparecer e viram um caos nasquelas cidades que você botou ali no meio do Atlântico, que são ilhas artificiais. Acontece uma coisa quando uma matéria entra em contato com a outra, que é tipo uma derrete a outra, é isso? Sim, é porque no meu livro são dois universos diferentes que entram em contato através dessas fendas interdimensionais, só que as matérias não são inteiramente compatíveis. Então, quando uma entra em contato com a outra, elas tentam se estabilizar de certa forma. Isso gera um estado intermediário da matéria que é bastante destrutivo para a matéria nativa do nosso universo e causa vários problemas. Bastante interessante. Realmente eu nunca vi isso em outras obras. Bem, já está aí um aspecto que é bastante idiosincrático do universo que você criou, ou multiverso que você criou. Vamos então falar do ponto que você já estava tocando, que é como as pessoas adquirem habilidades sobre-humanas, ou em termos de Marvel, superpoderes mesmo, mas é uma coisa bastante diferente. Eu, sinceramente, tenho um pouco de preconceito com histórias de superpoderes e Marvel, não fui ligado nisso. Porém, eu acho que você faz de uma forma bem interessante, que é, em vez de ser acidente nuclear, tipo no caso do Hulk, ou então uma aranha com mutação, que, bem, pra mim, como geneticista, nunca fez sentido, jamais vai fazer. Sei lá, que uma aranha pica o Homem-Aranha, ele fica com superpoderes. No seu caso, não são muitas pessoas, são pouquíssimas pessoas, e é por esforço, e não é qualquer tipo de esforço, não é simplesmente queimar a pestana, né? Como você descreveria esse processo das pessoas adquirirem essas habilidades sobre-humanas no seu universo? Bom, no caso, eu realmente quis que parecesse relativamente plausível, assim, que não fosse algo que se desviasse muito do que poderia acontecer na nossa realidade, mas, pois é, a ideia é esses indivíduos precisam se aprofundar muito no conhecimento da física, filosofia também, matemática, e com um imenso esforço eles se deparam com um pensamento que muda a visão de mundo deles e muda a forma como ele interage com a realidade, as coisas que ele percebe. Só que realmente eu tentei deixar evidente o quão colossal é esse esforço necessário. E eu acho que esse foi um dos desafios do livro também. Porque precisaria haver um bom motivo para grandes cientistas do passado, que nem o Einstein, o Newton, não terem descoberto esses mistérios.
Então eu coloquei, não é apenas uma questão da pessoa ser inteligente. É preciso um pouco de sorte também, ter as experiências certas. E uma determinação sobre-humana. Então é porque por causa também do estado da arte, do estudo da realidade, no ano que se passa a história, que é 2070. Sim. Também é necessário uma contingência aí de acúmulo de conhecimento para chegar num certo estado em que serve de trampolim para esse esforço fazer a diferença. Por isso o Einstein nunca saiu voando por aí. Sim. Ok, isso e esse processo aí de escrever como isso acontece, como isso fica plausível, né? Porque preciso ser plausível, né? Para a gente ler e não perder a suspensão de descrença, né? Demanda esforço seu também. Ah, bastante. Com certeza é uma das partes mais difíceis da escrita. A ideia é explorar coisas que ainda não foram testadas na realidade, mas que, por exemplo, não é conhecida de fato a natureza da consciência, todos os aspectos dela. Então eu quis usar essa lacuna no conhecimento da humanidade para apresentar essas ideias. Uhum. Então você mesmo se debruça sobre a física, dá uma lida, sei lá, você fica atento a notícias sobre descobertas para motivar o seu trabalho. Eu gosto muito de estudar física, astronomia também e filosofia, sim. Legal. Por falar na cronologia aí, né, ano 2070, não parece um futuro tão longínquo assim. E como você vê as relações entre as nações nesse futuro fictício, né? Que você pega, bem, parece que é o nosso mundo, só que no futuro, né? Sim. Não tem elementos mágicos, embora você pegue elementos de fantasia também, né? Você considera a sua obra um pouco também fantasia, além de ficção científica? Com certeza é tanto fantasia quanto ficção científica, mas no primeiro livro é mais voltado para ficção científica e ao longo da série os aspectos de fantasia ficam mais presentes. Parece seguir a lei do Asimov, que quanto mais tecnologia, mais parece mágica. De certa forma, sim. E então, como é que são as relações entre as nações nesse futuro fictício, essas cidades em ilhas artificiais criadas no Atlântico? É o que? É a ONU? Quem que fez isso? Você tem essa parte da história ou não? Tenho. Na verdade, a minha ideia com as ilhas artificiais e com o ano que eu escolhi para o cenário da história é que eu queria que fosse próximo do nosso mundo, só que não exatamente, porque eu queria ter liberdade para criar realmente, para não ter que depender do que já é estabelecido. São cidades-estado no meio do Atlântico? É só no Atlântico? Você tem todos esses elementos ou você deixa lacunas estratégicas? Eu tento explicar o que é o mínimo necessário para a história fazer sentido. Eu não passo muito tempo detalhando todo o universo, porque eu quero deixar um pouco para a imaginação também. Também porque eu não acho que é a parte mais interessante da história para focar. É mais um auxiliar mesmo. As relações entre os países provavelmente são próximas do que a gente tem hoje em dia. De certa forma é meio idealizado. Eu estou supondo que não houve nenhuma grande guerra nas próximas décadas, o que talvez não seja bem o caso, né? Uhum. Essas ilhas artificiais são estados independentes que surgiram por meio de... No livro existem rotas submarinas que foram criadas por empresas mesmo para ligar países diferentes pelo Atlântico. E na intersecção dessas rotas foram criadas estações a partir das quais surgiram cidades. Eu usei o exemplo da Rota da Seda numa hora em que eu estava explicando isso no livro, porque é um fenômeno parecido. É um ponto em que mercadorias, pessoas, ideias de vários pontos diferentes do mundo se convergem, e foi isso que possibilitou a criação dessas cidades. Bem plausível. Muitas cidades surgiram por causa de rotas de comércio, né? Interessante que não surge do nada, então faz bastante sentido. E os nomes dos personagens refletem um certo cosmopolitismo dessas cidades em ilhas artificiais. Você tem um Derek, você tem uma Blanca, um Miguel, tem o Adam, que é neste volume é o principal protagonista.
O Adam, vamos falar dele, ele começa bastante inseguro, né? Depois ele vai superando algumas dessas limitações que ele tem na personalidade, em quem ele é, de onde ele vem. Você segue alguma, digamos, receita clássica para construir esse personagem? Tipo uma jornada do herói? Não, na verdade, eu comecei a escrever a série antes de saber que existia a jornada do herói. Só que intuitivamente eu acho que vários escritores seguem a fórmula, porque na verdade é uma fórmula geral de um arco interessante para um personagem, que ele realmente começa ignorante, inseguro e passa por vários desafios que tornam ele uma pessoa mais madura, mais forte. Sim, mas não intencionalmente foi uma fórmula. Foi sim o desenvolvimento na minha mente natural de um personagem. E, diferente de outros personagens, parece que o Adam, ele, na verdade, ele tem um misto, porque não só ele tem que conquistar essas habilidades para vencer essa ameaça, né, que surge do nada, fendas interdimensionais ou inter-universos, mas ele também tem um certo sentido inato, talvez, não sei, em que ele sente perturbações, né? E parece que ele sente de uma forma emocional. Sim, e isso é algo que eu de propósito não expliquei no primeiro livro, mas vai ser abordado ao longo da série. Existe realmente um diferencial nele que é explorado mais a fundo depois. Mas não é só por sorte, não é uma coincidência, é algo que tem uma explicação. Não me dá spoiler, porque agora eu fiquei curioso. Quero saber por que ele é assim. Agora, vamos falar um pouquinho do cenário atual da ficção científica, né? A gente tem aí mais uma trilogia Star Wars que acabou de acabar. A gente tem algumas tentativas de Star Trek voltar, nem sempre bem sucedidas. E tem uma moda, eu acho, não sei se é uma moda, se é uma pressão de que os escritores de obras como a sua têm que se identificar no nível pessoal com o tipo de atribulação ou identidade dos personagens. O que você acha dessa pressão aí, dessa recomendação que acontece cada vez mais? Bom, se for necessário para um escritor escrever só sobre aqueles que compartilham uma identidade com ele, então toda ficção científica e fantasia se torna impraticável, né? Porque a gente não vai mais poder escrever alienígenas, robôs que se tornam sencientes. Não faz muito sentido para mim. Bem, se você tem essa experiência, então você desenvolveu alguns poderes estudando física. Qual é a plausibilidade disso? Você acha que tem alguma... Além de fazer uma história interessante, como é a sua, tem alguma plausibilidade? O que você acha disso no futuro? Porque, assim, claro que a gente desenvolve tecnologia estudando mais a realidade, mas você acha que seria possível algo nessa linha aí de desenvolver habilidades, algum tipo de habilidade de manipulação do ambiente, só pelo esforço de estudar esse ambiente, entender ele melhor? Eu gostaria que sim, só que tudo indica que não existe essa relação entre a mente e o universo externo. Mas eu considero a consciência algo realmente misterioso. Tem aspectos dela que me fascinaram desde sempre. E eu acho que talvez não habilidades, mas algo importante existe para ser descoberto a respeito disso. Não sei bem o que. Mas parabéns, Matheus, pela obra. É uma história bastante interessante. Eu acho, assim, no nível que prende a atenção do leitor, tanto quanto um Harry Potter, mas com um tema mais adulto, mais maduro que Harry Potter, né? Obrigado. Bem, eu já estou lendo o segundo volume, né, que você está reescrevendo. Fala um pouco desse seu esforço de reescrever, que você disse que você começou a escrever com 17 anos, agora você está com o quê? 28? 28, sim. E você reescreveu tudo, planeja reescrever os 3 volumes? Como é que é? Estão todos prontos e você está reescrevendo? Na verdade, é complicado, porque entre uma revisão e uma reescrita, às vezes a divisa não é muito clara,
Porque, realmente, eu comecei com 17 anos e logo no ano seguinte eu já não aceitava mais o que eu tinha escrito antes, eu achava tudo um lixo. E esse padrão se repetiu ao longo dos anos seguintes. Então eu tive que fazer inúmeras revisões nos livros, a ponto em que o primeiro acabou virando uma coxa de retalhos e eu tive que apagar tudo e reescrever do zero, até ficar do jeito que eu realmente queria. E eu estou fazendo algo parecido com o segundo, só que para não me torturar tendo que reescrever um livro pela terceira vez, eu vou tentar aproveitar o máximo possível o texto que já foi escrito. Porque eu acho que quando eu escrevi a última versão do segundo, eu já era um pouco mais maduro, um pouco mais experiente como autor. Então tem mais a aproveitar do texto. Isso só mostra que você se esforça bem, eu espero que o pessoal tenha se interessado. Eu me interessei, eu achei a história bem interessante. Espero que motive mais pessoas aí a querer ler a sua obra. E boa sorte com ela. Espero também. Obrigado.